Graça e paz, povo do reino. Chegando até você, compartilhando a palavra do Senhor Jesus, a revelação divina sobre o reino de Deus. Sou grato ao Senhor por sua vida, por você estar vendo e ouvindo os nossos vídeos e assim estar repartindo conosco a palavra do Senhor e contribuindo para o engrandecimento do reino de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente. Hoje nossa meditação está no Evangelho de Mateus, na parábola do trigo e do joio, capítulo 13, do versículo 24 em diante. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e o atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Saltando para o versículo 36 em diante, a explicação da parábola, o Senhor Jesus diz: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola, com certeza, você, meu querido, minha querida, já ouviu mensagens, pregações, as mais diversas nesse tema. É uma parábola, apesar de muito conhecida, como é toda a palavra de Deus, por ser a palavra de Deus, a boa semente incorruptível, ela é riquíssima, ela é cheia de revelações, ela é mistério, onde esconde segredos, mas a exposição, a explicação, a pregação da palavra de Deus em si, ela já lança luz, revelações novas, por ser a inesgotável palavra do reino de Deus, mensagem do Senhor Jesus. Muito bem, dentro desta afirmação, certamente você já ouviu dizer como Jesus, usando as figuras de plantação, traz para nós lições espirituais profundas, ricas e fundamentais, que falam a respeito do destino da humanidade, que já está prescrito e que nós precisamos entender e, entendendo, nos posicionarmos corretamente. Você leu comigo e você certamente atentou, já é conhecida, como já falamos, Jesus explicando cada detalhe da parábola do joio e do trigo e do joio. E essa parábola fala figuradamente, fala da verdade do bem e do mal, do justo e do injusto. Na verdade, você viu comigo que eles crescem juntos, embora o trigo
sendo semeado por Jesus, o Filho do Homem, e nós, por recebermos a palavra, a semente corruptível de Deus, essa semente em nós produz, frutifica, cresce e nos leva a sermos, por ela, a Bíblia, a boa semente de Deus incorruptível, nos tornamos os filhos do reino de Deus, do reino do nosso Pai eterno. Portanto, somos a boa semente, como está escrito aqui. Queridos, mas o trigo e o joio são parecidíssimos, muito parecidos, porém não iguais. Eles só podem ser de fato diferenciados um do outro, literalmente como plantas, quando é chegada a época da colheita, da ceifa. Por isso que os empregados aqui do dono da plantação na vinha, da plantação de trigo, eles chegaram, vamos arrancar logo o joio. Não façam isso, deixem até eles crescerem, chegarem o tempo da ceifa, o tempo de serem colhidos, para então ser feito isso, porque será distinguido. Só são diferenciados na época da colheita. Por quê? Se você atentar para a realidade literal de plantação, o joio não produz sementes. O trigo, sim. Eles muito parecidos, mas na época da colheita, o trigo, por produzir sementes, com o peso das sementes, eles se inclinam, se dobram. O joio, por não produzir, ele continua reto, ereto, ele não se curva, não se inclina. Isso diz muito sobre a nossa vida. Aqueles filhos do reino, eu e você, como boa semente, pela presença dessa semente, pelo Espírito e a semente, a palavra e o Espírito, inevitavelmente, debaixo dos princípios da palavra, debaixo da semente da palavra de Deus, vamos frutificar o quê? A cultura do reino de Deus, os valores do reino de Deus, a educação do reino de Deus, as verdades que fazem toda a diferença na nossa vida, nos levará a frutificar, a produzir. Deixa eu deixar uma coisa aqui muito clara no meio do povo de Deus: frutificar não é em primeiro lugar, quero frisar muito bem aqui, ganhar outra pessoa para Jesus. Claro que isso é lógico, isso faz parte da nossa vida, mas frutificar aqui é algo da semente dentro, que se externiza, que muda, que transforma. Os valores estão dentro, a ética, a educação, a verdade, a moralidade, a integridade, são todos frutos pela semente da palavra. Nos tornamos trigo. Glória a Deus. Você se lembra que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 12, acredito ser o versículo 24, ele, nas vésperas de sua morte, diz a respeito de como seria a morte dele. Ele fala assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Glória a Deus. Eu e você somos frutos do grão de trigo, Jesus, que caiu na terra, morreu, ressurgiu e frutificou. O trigo, a semente original do trigo, ela germina, floresce, cresce, produz, chega a época da colheita, está cheio de grãos, cheio de sementes. A semente original produziu várias sementes, frutificou, produz frutos. O verdadeiro trigo é aquele que frutifica no reino e para o reino de Deus. Ao passo que o joio, ele não produz, ele não frutifica. O joio é uma erva daninha, é uma erva que gera fungo, que é prejudicial à nossa vida, inclusive física, literalmente o joio. Agora, isso no sentido espiritual, então, é muito mais grave, muito mais forte, tá? Então, o joio não frutifica. Daí, somente na época da colheita,
Um detalhe é bom que a gente frise aqui. Não caiamos na tendência, na tentação de querer apontar quem é joio e quem é trigo na igreja do Senhor Jesus. Não façamos isso. Isso não é da minha e nem da sua competência. Não nos diz respeito. O Senhor Jesus deixou muito claro que essa colheita será na consumação dos tempos, no fim dos tempos, na consumação dos séculos. Quando Ele vier, Ele dará a ordem aos anjos, e os anjos imbuídos, revestidos da autoridade de Jesus, farão essa colheita. O trigo, se você já viu em vídeos, por não produzir sementes, você aperta ele na mão, é só palha seca, não produz nada. Ao passo, aliás, o joio, né? O joio. Mas o trigo, ele é cheio de sementes, a palha se separa das sementes, tá certo? Então, não vamos apontar. O que cabe a nós, filhos do reino, boas sementes, é frutificar. Frutificar e frutificar e frutificar. Continuar produzindo, aprendendo, crescendo e produzindo. Quanto mais produzirmos, melhor o trigo será. E olhando para Jesus e permitindo que Jesus, na nossa vida, pela sua palavra, pelo seu Espírito, nos leve a alcançar a dimensão de produção. O que fazemos então? O trigo convive com o joio. Isso diz respeito a mim e a você. Justos vivendo no mundo de impiedade, fazendo toda a diferença. Produzindo. Não vamos nos embaraçar com o joio. Não vamos perder tempo com o joio. A nossa parte é como filhos do reino, é como trigo que somos, continuar frutificando, dando glória ao nome de Jesus. Não julgar por conta de aparências, nem até mesmo é bom que a gente frise aqui, porque pensa diferente, porque tem uma doutrina humana diferente, porque tem uma visão diferente, desde que, seja qual for a igreja local, seja qual for a denominação, se na essência o fundamento é Cristo, o Evangelho é o de Cristo, a cruz está presente, aleluia, o Espírito Santo é uma realidade, é Ele quem vivifica Jesus na nossa vida, no nosso íntimo, amém, é do reino, isso é o que importa, isso é o que vale. Eu estou repetidamente batendo, não caiamos no erro de julgar, porque não é da nossa competência. Vamos nos preocupar conosco, com a nossa vida e deixar Cristo aparecer. Vamos viver. O joio e o trigo estão juntos. O campo é o mundo. A igreja, Israel, está presente no mundo. É viver junto com o joio, fazendo a diferença. Será notada, percebida, quando, no momento da ceifa, da colheita. Agora, para finalizar, quem é trigo, sabe que é trigo. Eu e você somos trigo, somos a boa semente, glória a Deus. Vamos continuar responsavelmente, alegremente, de boa mente, de bom coração, com entendimento, permitindo o reino crescendo, se manifestando, aparecendo, sendo implantado e revelado, externado através da nossa conduta, do nosso dia a dia. E assim, como diz Malaquias o profeta, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Deus em Cristo nos abençoe. Até a ceifa. Queridos, amados filhos do reino de Deus, do reino do Filho do seu amor, ative o sininho para estar recebendo as notificações depois de inscrito no canal, é claro. E também
dando aquele like abençoador. Como filhos do reino, abençoe-nos, que você será abençoado cada vez mais. E partilhe, compartilhe, reparta a boa semente da palavra de Deus, que com certeza estaremos juntos produzindo e glorificando o nome de Jesus. Amém.